Bom dia, Fê. Tudo bom? Bom dia para todo mundo. Vamos iniciar nossa gravação do dia de hoje. Foi tudo bem? O feriado? Então vamos continuar aqui a nossa aula. Chuchus, na aula passada eu estava falando um pouquinho sobre o sangue, né? Esse líquido aí que alimenta, que na verdade não é nem líquido nem pastoso, né? Ele tem o quê? Uma viscosidade própria. E a gente viu que ele é uma mistura heterogênea. Por quê? É possível você separar. Eu não sei se algum dia vocês já tiraram sangue para fazer exame, né? Então, eu fui ao médico esses dias, né, para fazer os exames de rotina. Só sei que dessa vez vamos tirar quase que uns 3 litros de sangue. Lembrando que a gente tem 5. Mas não é 3 não, é brincadeira, é bem pouquinho. Até na doação de sangue, vocês sabem quanto que doa? A quantidade? Alguém sabe? A quantidade de sangue que é doada? Aquela bolsinha que você doa? Não? É isso aí, 500 ml, né? Foi Guilherme, não foi? É João, não. 1 litro não, João. Isso aí, Guilherme. É aproximadamente 500 ml de sangue que é doado. Então, quando tira de você, tira só aqueles tubinhos, né? Aqueles tubinhos, eles ali dentro tem anticoagulante, né? Então, eles ficam até mexendo assim de vez em quando e botam lá e levam para uma máquina. Essa máquina, ela ocorre uma centrifugação, e hoje, a quantidade de exame que é feito, que é feita, é, volume, né, é grande e as máquinas têm leituras automáticas, né, longo, tem leitura automática. Então, só de colocar o vidrinho, quantidade de leucócitos, de plaquetas, né, porque a alteração, eles são indicadores de que algo está acontecendo com o seu corpo, né? E ocorrer uma anemia, quem na análise do sangue, saber assim, vocês anemia. E qual é o indicador? Um dos indicadores, né? Porque existem alguns tipos de anemia. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Plaquetas, concordam com o João? Concordam com o João, gente, que o indicador de anemia é plaquetas? Olha na página 17, então. A gente alinhou isso na aula passada. Então, olha lá, João, também. Olha lá e confirma se são plaquetas mesmo. Anemia. A gente está no livro 3, né? Página 17. Não acharam, não? O, o sistema positivo, ele não está abrindo, senão eu espelharia para vocês. Aí ele não está abrindo hoje, eu tentei aqui, está dando um problema. Tá. Então, olha lá, João, página 17, só para a gente não esquecer disso. Olha se anemia é um problema relacionado a plaquetas. Enquanto o João abre aí, quais são os elementos que a gente tem no sangue, além de plaquetas? São plaquetas, hemácias e
Leucócitos, ótimo. Então são os elementos figurados, né. E a outra parte do sangue é o quê? Plasma, isso aí, plasma. Yasmin mandou bem aí. Isso tudo vai formar aquilo que está correndo na minha veia, né. Ao tirar, a máquina ela vai separar aquilo, né, ou o profissional, né, ele separa aquilo e ele olha no microscópio e faz a contagem mesmo. Antigamente era manual, gente. Ele pegava por área e contando quanto tem ali naquela área, multiplicava pela quantidade de sangue que você tinha no corpo e falava: "Ah, você tem, 5.000, hemácias por milímetro cúbico", né. Na página 18 tá mostrando aí a quantidade, então tá mostrando esse tubinho, que seria o sangue, ele fracionado, mostrando aí a porcentagem de plasma sanguíneo e a porcentagem de elementos figurados, tá? Tá. João, então só confirma o que você acabou de ler lá no livro. Plaquetas tem a ver com anemia? Fernanda, Oi, pode falar. então, fala aqui que elas são responsáveis por realizar o processo de coagulação sanguínea. Aí eu não sei se isso Uhum, tem a ver com anemia. uhum. Vamos mais para cima do livro. Lá em cima tem uma parte grifada chamada anemia. Lê pra gente o que está escrito lá, por gentileza. Tá. Quando o número de eritrócitos e moléculas de hemoglobina diminui, ocorre a anemia. Já o aumento da Então, quantidade de eritrócitos ocasiona a policitemia. beleza. Então não tem nada a ver com plaquetas, né? Agora, as plaquetas, elas são para coagulação, para impedir que esse sangue saia, né? Então tem a ver com a parte de perdas de sangue, coagulação. Agora, o que tem a ver com anemia, o indicador da anemia são os eritrócitos. Então, virando a página, lá na página 18, tem um esquema que ele está mostrando aí a parte amarelinha, a parte líquida, e a parte dos elementos figurados, né, que são os eritrócitos, né, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Se você observar nessa parte de baixo, tem a quantidade aí, por quê? Por milímetro cúbico. Então, por exemplo, ó, componentes hemácias, que são os eritrócitos, que são essas vermelhinhas aí. Quantas que tem que ter no nosso sangue? Entre 4,5 e 6 milhões de hemácias por milímetro, né? Milímetro, por mililitro. É, agora, a função delas, né, transporte de gás oxigênio e em partes de gás carbônico também. Os leucócitos são outros elementos que têm aí a quantidade, eu vou falar deles, né, os tipos, os componentes e quanto que tem que ter em nosso sangue. Então aqui está de 5.000 a 10.000 milímetro cúbico. Então cada milímetro cúbico de sangue tem que ter em torno de 5 a 10.000 é, leucócitos. E os leucócitos, qual a função deles? Tem a ver com a defesa de agentes invasores, ok? Infecções. Então, por exemplo, uma vez eu estava com infecção urinária, aí eu fui no hospital. E eu estava com febre, uma febre de 40 graus, e verificou-se que os meus leucócitos estavam em 12.000. 12.000 que milímetro cúbico. Ah, significa que a professora está bem, tem muitos leucócitos defendendo o corpo dela. Espera aí, se tem muito leucócito, significa o quê? Que meu corpo está sob ataque. Logo, eles aumentam o número para conseguir dar conta e combater aquele agente infeccioso, que no caso era uma bactéria que estava lá nos meus rins provocando a infecção, ok? Então, é assim, e se está com número baixo de leucócitos, né? Significa que está com uma leucopenia, né? Que seria uma característica ali que faz com que diminua o número de leucócitos. É problema? É também. Porque a gente tem que ter uma média. Se está abaixo desse número de 5.000, significa que você está com algum problema. Suas células não estão produzindo os leucócitos suficientes, certo?
Portanto, o aumento ou a diminuição desses elementos figurados é problema, ok? Alguns problemas, os problemas são maiores que outros, né? A gente falou de plaqueta na aula passada também, né? Voltando aí para a página 17. As plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação sanguínea, para impedir que ocorra vazamento. Então, se você observar na imagem da página 17, está mostrando aí um vaso sanguíneo e ocorreu um rompimento dele. Se ocorreu um rompimento, vai acontecer o quê? O vazamento desse sangue. O sangue pode ser perdido? Não. Por quê? Porque é o que vai levar os nutrientes e até mesmo transportar as células de defesa para o nosso corpo. Gás oxigênio, enfim, inúmeras funções. E aí no sangue, então tem aí os glóbulos vermelhos e tem as plaquetas. As plaquetas são fragmentos, né, lá da medula óssea. Então todos esses elementos aí são produzidos na medula óssea. Aqui, depois eu mostro a outra imagem. Então é só para vocês verem primeiro o papel delas. E qual o papel da plaqueta? Você vê que ela vai criar um tampão plaquetário. Elas vão ali fazer eh, a primeira ação para que ocorra uma um tamponamento, não, nem é tamponamento é na química, um tampão mesmo, né, um bloqueio, né, para impedir que o sangue saia, tá. E depois vão ser produzidos, fibrinas que vão consertar aquela lesão ali, ok. Então, ó, embaixo tá mostrando aí as plaquetas, liberam tromboplastina, né, no tecido lesionado, então elas liberam essa substância, né, com ajuda também associada ao cálcio e à vitamina K. A vitamina K, ela vai ajudar na coagulação sanguínea. E a protrombina circulando no plasma, que já é essa proteína, que vai produzir a trombina, e a trombina que vai produzir o fibrinogênio para quê? Para poder, criar de uma rede para impedir o vazamento desse sangue, tá. Então o papel aí aí olha essa fibrina aí nas células, né, na imagem que vocês estão olhando, cobrindo as hemácias, que é exatamente impedir esse vazamento. Quando acontece a redução das hemácias, né, a gente diz que ocorreu a trombocitopenia. Tudo que tem assim, penia, né, leucopenia, tem a ver com a diminuição daquele elemento figurado. Então, trombocitopenia seria a redução das plaquetas. É um problema bem comum de acontecer com quem tá com dengue. Eu falei na aula passada que se você já teve dengue alguma vez, é feito um exame para ver como andam as suas plaquetas. Então, se diminuir é problema. Por quê? Vai causar o quê? Que tipo de dengue que eu falei? Que tipo de dengue, turma? Foi uma pergunta, estão me ouvindo? É isso aí, a dengue hemorrágica, Fê, muito bem. A dengue hemorrágica. Por outro lado, se acontecer um aumento desse número de plaquetas, a gente chama de trombocitose, trombos. Esses trombos, eles qual que é o problema de ter trombos dentro da corrente sanguínea? Então imagina se aumenta o número de plaquetas, aí vai causar o quê? Trombos. O que que é um trombo? O que que o trombo vai fazer ali, ó, nesse lugar? Imagina aí, ó, nessa imagem que você está vendo na página 17. Se você quadruplica o número de plaquetas ali, o que que vai causar? Pensa nesse nesse tubo, qual que é o papel dele? Isso aí, Luísa. É isso aí. Vocês sabem qual tipo de existem, alguns medicamentos que aumentam as chances de ter trombos, né. Nem não só medicamento, há outras coisas. Isso aí, João, tem a ver com isso, começa a ter porque vamos pensar num tubo.
né? Esse tubo, então imagina assim, aqui tá fechado, né? Mas é um tubo. Ó, eu não tenho nada impedindo a fluidez desse tubo aqui, ok? E se eu colocar, sei lá, se eu tentar colocar, sei lá, alguma coisa assim, um vidrinho desse aqui dentro do tubo, né? Você entende que vai causar um bloqueio, certo? Aqui dentro causa um bloqueio da passagem do fluxo sanguíneo. E aí eu chamo esse bloqueio de trombo, né? Alguns medicamentos, o que vocês já ouviram falar disso? Que pode causar trombo. Não só medicamento, tem substâncias tóxicas também que podem causar isso. O que vocês já ouviram falar? Nunca ouviram falar nada sobre isso? Que pode causar trombos no sangue? Exemplo. Não, né? Ninguém nunca ouviu falar nada, não, né? Tá, Fernanda, não. Beleza. Primeiro é o cigarro. O cigarro, quem é praticante do tabagismo, esses elementos, as toxinas, gente, que não é pouca, né? Em torno de 4.000 substâncias tóxicas que são lançadas na sua corrente sanguínea e que ali vão se acumulando e causam trombos. Então, o cigarro, ele aumenta as chances de causar trombos dentro dos vasos sanguíneos. O anticoncepcional também. O anticoncepcional, ele também tem chances de causar trombos e sofrer com problemas de trombocitose, por exemplo. Trombose, na verdade, a perna fica inchada, dependendo do lugar. E qual o problema disso? Esse trombo se formar lá no coração. E aí vai causar o quê? Infarto no miocárdio. Tá? Já ouviram falar de pessoas que infartaram? Quando acontece, o João, de acontecerem trombos, né? Então, por exemplo, pode acontecer na perna. Já viram pessoas que tiveram trombose? Como é que a perna fica inchada? Vocês conhecem pessoas assim? Por quê? Porque aconteceu um trombo ali. Mas vamos pensar que foi um lugar que ocorreu esse trombo. Se for, você conseguiu ouvir até onde, João? Travou agora? Sim, mas aí, Alice, a gente está falando aqui. Sim, sim, é isso aí, Fê. O Yasmin tem muito a ver com isso, com pós-cirúrgico. Tem a ver, tem a ver com pós-cirúrgico. Muito a ver, acontece muito. Tanto, Yasmin, que pessoas que fazem cirurgia, elas precisam de tomar medicamentos para poder não acontecer trombose. Eu não sei se é anestesia não, Fê, eu acho que tem a ver mesmo com coagulação, porque vamos pensar, se faz uma cirurgia, você tem vazamento de sangue, certo? Aí o que você toma? O que o médico procura fazer? Gente, assim, vamos pensar em cirurgias que são mais invasivas, né? Então, assim, extrair o dente é uma cirurgia, né? Mas vamos pensar, sei lá, uma cirurgia, né, do estômago, do coração. Você tem que tomar medicamentos relacionado com anestésico? Tem a ver também, tá? Mas é porque o anestésico, ele vai atingir, Fernanda, no sistema nervoso, né? Mas ele, por ter vazamento de sangue nas cirurgias, porque, gente, qualquer corte, né, vai sair sangue. Isso aí, ó, Gabi, toma anticoagulante. Isso aí. E vamos pensar, o que é o anticoagulante? Observa aqui. O anticoagulante é para, né, fluir o sangue, para evitar que ocorra trombos. Só que muitas vezes pode ocorrer formação de trombos devido à cirurgia,
e impedir o fluxo sanguíneo e causando um infarto miocárdio. Eu tive uma aluna que a mãe dela foi fazer lipoaspiração. Aí, na cirurgia, teve um trombo, ela morreu de parada cardíaca. Deu um infarto nela. Ela teve o quê, o Gabi? Peraí que vocês estão escrevendo aqui, eu nem tô lendo, peraí. Tinha que fazer uma caminhada para não dar trombose? Ah, usar a meia, isso aí. Uma amiga minha faz cirurgia para tirar varizes, né? Ela tem que usar a meia para comprimir, para não deixar que o sangue fique na panturrilha parado. Parado assim, ele tem que circular mais vezes. E a meia de compressão é para isso. É para poder jogar o sangue para cima. Afinal de contas, né, tá indo contra a gravidade, né, gente? Está indo a favor da gravidade. Então, o sangue ele tem que ir contra a gravidade, né? Imagina, o sangue do seu pé ele tem que subir, né? Ou trombose. Nossa, trombose no cérebro, né? Deve ter sido punk pra ela, né, coitada. Pois é. E até hoje ela tem que tomar, não é, Gabi? O medicamento? É, então, tá vendo? Então, o aumento das plaquetas vão causar, então, a trombocitose, né? Então, para vocês verem que a diminuição é um problema e o aumento também é um problema. Então tem que ter um equilíbrio. E por meio dos exames são verificados esse número, né, para que o médico possa fazer as intervenções. Então, por isso que esses exames, quando você vai fazer uma cirurgia, você tem que fazer exames prévios para saber como é que está a sua situação. Que aí, imagina, se você já está com uma infecção, aí já não pode fazer a cirurgia, tem que conter a infecção primeiro, tá bom? Porque as 2 têm a ver com a coagulação. As 2 o quê, chuchu? A trombose tá, a trombose, João, é uma doença, né, é uma doença que acontece um trombo em o trombo é um obstáculo, é formado um coágulo, né, em alguma parte do corpo, tá. E o que que é a trombocitose? É uma contagem que é relativa ao aumento de plaquetas. A trombose já é a doença, né? O dano em determinado local do corpo. Agora, a trombocitose tem a ver com isso também, mas a trombocitose é só um indicador do aumento. Então, por exemplo, eu posso fazer um exame agora e falar assim, ó, você está com uma trombocitose, mas eu não estou com trombo, eu não estou com uma trombose, entende? Bom, aí, vamos então aí na página 18 está mostrando aí os tipos de leucócitos, tá. Eh, a nessa tabela também está mostrando o número de plaquetas, então a gente tem que ter de 200.000 a 400.000, por milímetro cúbico, tá, para que seja natural, né. E aí, seguindo então, a gente vai para os leucócitos. Nessa imagem, vou compartilhar com vocês que está no nosso slide. Aqui nessa imagem, está mostrando lá a nossa medula óssea, né? A nossa medula óssea é onde estão as células tronco. Já ouviram falar nisso? Células tronco? Ah, professora, eu ouvi falar que células tronco, elas estão, elas, né, são usadas, né, são
muito estudadas pela medicina para fazer terapia gênica, tem a ver com clonagem, mas eu já ouvi falar que a gente só tem ela lá na infância, né, lá na infância, lá quando éramos embriões. Então, ó, a gente tem células-tronco adulta, né, e também tivemos células-tronco lá no início. Então, quando a gente pensar, se a gente pensar na gente, né, o que que formou a gente? O ovócito, né, veio da nossa mãe, e o espermatozoide que veio do nosso pai. Ocorreu a anfimixia, né, a fusão dos núcleos gaméticos, a fecundação. Gente, no momento daquela fecundação, já surgiram as primeiras células. Ocorreram o quê? Sucessivas mitoses, né? Essas primeiras células que surgem a partir do desenvolvimento do zigoto, elas são chamadas de células-tronco, mas a gente tem categorias, né? A gente tem as totipotentes, as pluripotentes e as multipotentes. As totipotentes, elas duram assim, coisa de dias, né? Então são exatamente aquelas primeiras células que, né, que é aquele processo da mórula que a gente viu lá no início do ano, bem no início ali já são as células totipotentes. Essas células, elas têm capacidade de fazer um organismo inteiro, um indivíduo inteiro, tá? Então elas duram pouquíssimo tempo. Elas são uma espécie de receita, uma espécie de receita. Então, quando a gente usa até esse termo, Luiz, assim, receita, é, esse termo receita ele tem mais a ver com o DNA, tá? Porque o DNA é que comanda como vai ser produzido tudo na gente. Mas essa célula totipotente são as células que vão gerar todo todas as outras células que existe na gente. Mas lembrando que ela só faz isso por causa do DNA, né? Que é o DNA que manda. Então é como se a gente pensasse na receita, a receita pronta, ela veio do espermatozoide, do ovócito e do espermatozoide, que se uniram, né, juntaram o DNA, né, 23 cromossomos do nosso pai, 23 cromossomos da nossa mãe, deu origem àquela espécie, àquela célula que é da espécie humana, né, que vai produzir células a partir dessa receita que veio do DNA da gente. Lembrando que, se fosse assim, seria muito fácil a gente pegar células-tronco de outro bicho para produzir coisas para a gente, né? Mas por quê? Porque a receita dele é outra, sabe? A receita, o DNA dele é outra, diferente do meu. E então essas células totipotentes, elas têm a duração curtíssima, coisa de dias. E elas vão dar origem a um outro grupamento de células que são as pluripotentes. As pluripotentes, elas têm capacidade de produzir, ó, as células da medula óssea, né? As células que vão produzir os três tecidos, os três folhetos embrionários, né? Ectoderma, mesoderma e endoderma, no caso de nós triblásticos. Então, e tem as células multipotentes, que são células que já são num grau de diferenciação que tem capacidade só de produzir células daquela mesma família, daquele mesmo grupo, tá? Enfim, então aqui na imagem está mostrando a célula tronco hematopoética, que é essa célula que está lá no tecido ósseo, né, na medula óssea, que tem a capacidade de se diferenciar. Então perceba, né, ó, que essa célula aqui, ó, hematopoética, o que que ela vai formar, essa hematopoética? Ela vai formar a célula tronco multipotencial, né, essa multipotente que eu falei, que já tem um grau de especialização que ela vai conseguir, por exemplo, ó, produzir a célula mieloide, que são as células que vão dar origem ao tecido aos elementos segurados, né, do sangue, os eritrócitos, que têm características, né,
que tem categorias, e as células linfóides, né, que vão dar origem aos linfócitos. Aqui também, ó, tá vendo que elas vão dar origem às plaquetas. Aí, por outro lado, a gente tem uma célula tronco estromal que vai dar origem, por exemplo, aos adipócitos e as células dos ossos, né? E tem essa célula também mesenquimal, que é essa célula que vai se diferenciar e dar origem a outro grupamento dessas células. Então, o que a gente vai focar? A gente vai focar, depois a gente vai falar, já falou o tecido ósseo, né? Da origem dele e dos adipócitos a gente vai falar ainda. Mas vamos focar nessas células aqui, que são os eritrócitos e as plaquetas e os linfócitos, porque aqui tem bastante categoria que são indicadores de inúmeras coisas. Então, por exemplo, é possível o médico olhar o seu exame de sangue e verificar que você está com verme, né? Ah, mas por quê? Porque tem um indicador, tem um tipo de célula de leucócito que ela é aumentada diante de uma infecção parasitária, como no caso dos eumintos, né, dos vermes, por exemplo, plateumintos, nematóides, né, aqueles que a gente já estudou. Portanto, essas células são indicadoras, né? E a gente vai estudar, vamos ver um pouquinho como ocorrem as reações alérgicas. Quem aí é alérgico? Alérgico a coisas assim bizarras? Fala aí para mim. Eu tinha uma aluna que era alérgica a ovo. Ela não podia nem tomar vacina. Ela era alérgica mesmo. Ela não pode tomar vacina, porque você sabe que vacina, o vírus é inoculado no ovo, né? Corante, né? Assim, eu não sou, né, João? Mas eu sou alérgica à poeira. Mas o quê? Quem mais aí é alérgico a alguma coisa? Poeira. Alérgica a abacaxi. Misericórdia. Mas é o que do abacaxi? Eu nunca vi, não. É a primeira vez que eu conheço alguém que é alérgico a abacaxi. Poeira, formiga? Mas exclusivamente formiga, Fernanda? Ah, tá. Ô, Elisa, talvez você tenha essa sensibilidade a aqueles gominhos, porque o abacaxi é um pseudofruto, um fruto múltiplo. Cada gominho do abacaxi, se a gente olhar aí pelo lado de fora, ali é um fruto, então ele é um conjunto de frutos. E ali tem tem umas bolinhas, né, que é da flor do abacaxi. Talvez seja aquilo ali que você seja alérgica, e não o abacaxi exclusivamente. Eu não sei se você já comeu só aquela partezinha de dentro dele. A Stephanie também é alérgica a abacaxi. Mas a formiga te picou, Fernanda? Ah, é tempero. Não, mas por exemplo, João, chips tem corante, então você não pode comer chips. É, corante, é isso mesmo. Alérgica a abacaxi. Eu conheço pessoas que têm sensibilidade, né? Que empola a boca, mas é porque come a parte de fora. Se comesse a parte de dentro, talvez não. Enfim, gente, tem gente que é alérgico é, a, a açúcar. Uma vez apareceu no Fantástico uma mulher que ela era alérgica a frutas. Nenhum tipo de fruta ela podia comer, porque ela era alérgica. Alérgica a barata, Luísa? Ou você tem medo de barata? Barata Aí você já fez aqueles exames? Que tem uns que são assim, eles botam até o reagente da barata, né? Pois é. Então, se a barata passar e tiver contato com você, tá lascada, né?
Tem gente, Fernanda, que é alérgica à picada de inseto, aí é qualquer inseto, aí você pensa em formiga, pernilongo, borrachudo, esses que tem no meio do mato. É. Aí, enfim, tem várias, né? Alérgico a camarão, né? A mosquito. Ah, então é por isso. Uhum. Entendi, Luísa. Professora, como é que eu fico sabendo se eu sou alérgica? Você vai ao dermatologista e ele vai fazer um teste, ou o alergista, né? Ele vai fazer um teste com você. Então, uma vez eu fui, é, furou, ele fez vários buraquinhos no meu braço e picou e pingou, por exemplo, igual a Luísa falou, a barata, pingou pelo de cachorro, já é um líquido que é um reagente, é, que tem um concentrado ali daquela substância, né? Então, para ver como que o meu corpo ia reagir. Picada de inseto, poeira. Então, assim, vários, né? Vocês sabem que o colchão da gente, travesseira, vive cheio de fezes de ácaro. Então, tudo isso aí são indicadores, pode ser aquilo que está sendo a causa do seu problema. Ácaro a gente já estudou isso, ele é um artrópode, João, ele é da classe, da, da ordem, na verdade, das aranhas, né, dos carrapatos, né, daquele grupo ali. Ele é um aracnídeo, né, um acarino. E ele é muito pequenininho, você não consegue ver a olho nu. E ele vive nos colchões, no travesseiro, tá? As fezes dele causa também alergia. Então, quem é muito alérgico com poeira, essas coisas todas, tem que trocar travesseiro, tem que trocar lençol a cada 2 dias, né? Não pode ter cortina, não pode ter bicho de pelúcia, porque tudo isso aí acumulam ácaros, né? Então, aquela limpeza, né, no quarto tem que ser feita sempre. Isso aí. Então, são indicadores de alergia. Então, o que que é uma alergia? Alergia é uma reação do seu organismo, tá? Então, a gente vai estudar uma reação do seu sistema imunológico, tá? Então, tem a ver com o quê? Com os leucócitos, tá? Então, igualzinho nos outros, eu posso ter um número elevado de leucócitos e posso ter um número baixo de leucócitos. Então, o que que o número elevado ele vai indicar? Por exemplo, uma leucemia, né? Então, leucemia sabe que é câncer no sangue. Então, esse número elevado de leucócitos, ele é indicador de uma infecção ou até mesmo, dependendo do caso, um câncer. Se for um número baixo de leucócitos, é leucopenia. Eu conheci um rapaz que ele trabalhou na indústria de aço, é igual, né, a Arcelor aqui, para quem trabalha. Ele trabalhava numa frente de uma linha, né, que ele se expunha aos produtos utilizados para a confecção do aço. Então, são produtos tóxicos. E muitos anos ele trabalhou com isso. E aconteceu que ele ficou doente, teve leucopenia. E é um tipo de deficiência, né, do sistema imunológico, em que ocorre a queda do número de leucócitos. Então, se ele tiver uma infecção, ele vai estar desprotegido, então ele fica suscetível ali a sofrer o dano por não ter o número adequado de leucócitos, para ser uma barreira, né, contra o problema dele, beleza? Então, quando a gente falar depois a gente vai falar mais, assim, dessa parte de alergia. Aí a gente tem os grupos dos leucócitos, né, tá na página 18 isso. A gente tem os granulócitos, que vão ter esses lisossomos, né, inseridos. E a gente vai ter os agranulócitos, que não vão apresentar esses lisossomos, esses grânulos. Então, dentro dos granulócitos, a gente tem os neutrófilos,
que é um tipo, uma categoria, né, de leucócitos, que seria a primeira linha de defesa celular. Em tese, a primeira linha dentro do nosso corpo. Porque se a gente pensar em barreiras que tem no nosso corpo, por exemplo, ó, os cílios. Os cílios é a primeira linha de frente, não é? Tanto que, por exemplo, os cílios, as sobrancelhas servem para proteger o quê? Os olhos. Na entrada de cada orifício nosso há pelos. Pelos para quê? Para proteção. É uma barreira, ok? Então, no nariz tem pelos, na região pubiana tem pelos, né? No ânus tem pelos, no ouvido tem pelinhos, né? Nos olhos. Então, uma barreira inicial. Outra barreira também são as lágrimas, né? As lágrimas dos nossos olhos, por exemplo, você vê que qualquer coisinha que afeta seus olhos, você começa a lacrimejar, né? No nariz, ó, o muco que sai, né? O muco é uma barreira, ok? É uma linha de frente. Então, entrando para o nosso corpo, a gente tem aqui os neutrófilos, que são essa primeira linha. Então, dentro do corpo, que linha é essa? É uma linha que ela vai fazer o quê? Vai fagocitar. Então, o que é fagocitar? É englobar, né? É um tipo de